A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Amém. Por gentileza, irmãos, abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, em o nome de Jesus. Nós vamos ler a partir do verso 1, tá bom? Então nós vamos ler do verso 1 até o versículo 6, tá bom? Hebreus, quase no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 11, diz assim em nome de Jesus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aí vem o principal verso aqui do capítulo, que é o 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Tem uma tradução da Bíblia que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe, e segundo, que Ele é o galardoador ou benfeitor de todos aqueles que o buscam. Amém? Então nós vamos hoje meditar sobre a fé, a importância da fé na nossa vida. Amém? Então curve a sua cabeça, ore a Deus, peça a Ele para nos orientar, nos iluminar e nos guiar na mensagem desta noite. Amém? Deus amado, querido Senhor, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos. Reconhecemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela vida de todos os irmãos e irmãs que aqui se encontram, aqui, Senhor, de maneira presente, física e pessoal, para te adorar e te louvar. Te pedimos também que abençoe os irmãos que estão ausentes. Tu sabes da vida de cada um, cobre a todos nós com teu sangue, guarda-nos em teu nome, e que teu Espírito continue nos abençoando, nos orientando e nos agraciando. Deus amado, abençoa a mensagem desta noite, e que a tua bênção venha sobre cada vida, para a honra e a glória do teu santo nome, com o perdão de nossos pecados. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podeis assentar. Agradeço a Deus em primeiro lugar a oportunidade de estar aqui neste púlpito para transmitir a palavra hoje ao pastor Clemente, que nos cedeu a palavra, e esperamos em Deus que o Senhor fale conosco nesta noite. Amém? Vamos falar então da fé. Irmãos, a fé e irmãs, ela é algo tão maravilhoso, tão glorioso, tão importante na Bíblia Sagrada, que interessante, que é tão interessante, que a Bíblia não dá uma definição do que é fé. Ela não diz, olha, a fé é isso, isso, isso. Ela fala da fé. Ela fala que a gente tem que ter fé. A definição, ou talvez a explicação mais próxima do que é a fé, está aí em Hebreus 11, verso 1. Volte lá na leitura. O autor vai dizer assim: a fé é o firme fundamento. Então,
o que nós entendemos por fé? Fé é o fundamento de algo que a gente espera. Ou seja, assim como esse salão que está aqui, ó, com o teto acima de nós e o piso debaixo dos nossos pés, ele tem um fundamento que é o seu alicerce para ele estar aqui, né, sustentando o teto e nos permitindo pisar no piso sem ser abalado. Isso é o fundamento. Qual é o fundamento, né, da igreja ou do prédio da igreja do Jardim ABC? É isso aqui. Então, o autor está dizendo: a fé é o firme fundamento. Mas o fundamento do quê? Das coisas que se esperam. Aí ele continua dizendo assim: e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, por essa fé eu tenho esperança, por essa fé eu peço algo a Deus que ainda eu não vi, que ainda eu não recebi, que ainda eu não apalpei. Então isso é ter fé, né? Então ela é o fundamento da nossa esperança e ela é a certeza, a convicção que é dada a nós por Deus para alcançar as coisas que a gente ainda não viu, as coisas que a gente viu e as coisas que a gente ainda não viu. Veja mesmo, a fé, ela é tão importante que ela é um mandamento de Deus. Sabia disso? Que a Bíblia diz que a fé é um mandamento? Se você, por exemplo, pegar a sua Bíblia e abrir Marcos capítulo 11, por gentileza, pegue sua Bíblia, né? Tenha o hábito de manusear a Bíblia na casa de Deus, isso é importante, né? Então, Marcos capítulo 11, versículo 22, conta a história. Olha que coisa interessante, né? Jesus, nesse capítulo aí, o Senhor Jesus, ele passou por uma figueira e se aproximou dela para ver se ela tinha algum figo, né? As figueiras de Israel, elas dão figo no tempo e fora do tempo, né? Elas dão alguns figuinhos fora do tempo. No tempo que dá a figueira mesmo, ela fica carregada, mas tem uma época do ano que ela dá alguns figuinhos, assim aparecem no pé dela. E aí Jesus, passando por essa figueira, era o tempo, né, de dar aquele fruto fora do tempo. Ele vai até a figueira, chega lá, não encontra fruto. Aí ele olha para a figueira e amaldiçoa a figueira. E ele segue o caminho, vai seguindo o caminho. Na caminhada dele, ele encontra um jovem rico, tal. Aí vem o diálogo, né? O jovem pergunta a ele: Senhor, que bem farei para herdar a vida eterna? Ele diz: guarda os mandamentos de Deus. Aí houve aquele diálogo que os irmãos já conhecem a história. Jesus termina o diálogo, ele volta pelo caminho, e quando ele vai andando, ele passa pela figueira. Aí Pedro olhou para a figueira e percebeu: misericórdia. Eu acho que Pedro pensou assim, né? Misericórdia, a figueira murchou, secou. Aí ele chamou a atenção de Jesus. Ele disse: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou, murchou. Aí Jesus começa a falar no verso 22. Veja aí. Ele diz assim, ó: e Jesus respondendo disse: tendes fé em Deus. Ele está dizendo aqui: olha, da mesma forma que eu mandei a figueira secar, se vocês tiverem fé em Deus, vocês farão coisas grandiosas, ou receberão coisas grandiosas da parte de Deus. Amém? Aí ele diz assim, ó: e Jesus respondendo disse-lhe: tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração.
Olha aqui que coisa interessante. Porque a dúvida neutraliza a fé. Preste atenção, estou fazendo uma pergunta a vocês. Olha para cá, ó. Por que a dúvida neutraliza a fé? Agora, pensem aí rapidinho em Hebreus 11:1. O que é que ele diz lá? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza do quê? Das coisas que não. Se você duvidou, você perdeu a certeza e morreu a esperança. Por isso que ele diz aqui, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém, irmão? Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, plural, tudo o que pedirdes, orando, olha aí, não é falando, simplesmente falando, mas é orando, dialogando com Deus, tudo o que pedirdes, crede, ele disse aqui, crede que recebereis e te-á-lo-ei. Amém? Então no verso 22, ele ordena a gente a ter fé. Por quê? Porque em primeiro lugar, irmão, a fé, ela é necessária para a nossa salvação. Amém? Sem fé não há salvação. Sem fé a graça não é alcançada e ela não é efetivada na nossa vida. Você quer ver isso? Olha, vamos lá. Atos 16, verso 31. Vai lá, abra sua Bíblia. Vamos lá. Atos 16, verso 31. A Bíblia conta nesse capítulo que o apóstolo Paulo, ele foi preso por ter expulsado um demônio de uma moça, foi encarcerado, e quando ele estava lá encarcerado, quando deu meia-noite, ele e Silas começaram a cantar e a louvar a Deus. E qual foi o resultado? A história diz que houve um terremoto, as cadeias ruíram, a cadeia foi abalada, jogada por terra. Aí o carcereiro que estava cuidando da cadeia e dos presos, quando ele viu a cadeia desabada e os presos praticamente soltos, ele se desesperou. Por quê? Porque a lei romana daquela época punia o carcereiro se algum preso fugisse. Aí ele ficou agoniado. Naquela escuridão, ele disse: pronto, as paredes caíram, todo mundo fugiu. Esse tal de Paulo e Pedro Paulo e Silas devem ter fugido, e eu vou pagar com a minha vida por causa da fuga desses presos. Aí quando ele está lá desesperado, Paulo grita para ele: calma, calma, fique tranquilo, nós estamos vivos, o Deus é eterno. Aí Paulo prega a palavra para ele, e aí ele se dirige a Paulo e diz assim: varões, o que eu devo fazer para ter a minha salvação? Aí Paulo olha para ele e diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Amém, irmãos? Então a fé, ela é necessária para a nossa salvação. Efésios capítulo 2, veja aí, Efésios capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo vai falar assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. O que é o dom de Deus aí? É a salvação. Como é que essa salvação é alcançada em Deus e para Deus, ou em Cristo Jesus? É mediante a fé. Então veja, pela graça, por um favor imerecido de Deus, vocês são salvos. Amém? Glória a Deus por isso.
Então, por um favor merecido, nós não merecíamos a salvação. Qual é o salário do nosso pecado? Vamos lá, irmão, fala forte, aí é feio, mas tenha coragem. Qual é o salário do nosso pecado? A morte. Mas o dom gratuito, favor imerecido, presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas isso é alcançado mediante o quê? A fé. Então você está vendo aí como a fé é importante? A fé, ela é importante em tudo. Amém? Ela também é necessária para se ter o favor contínuo de Deus. Preste atenção. Ela é necessária para nós termos o favor contínuo de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Vamos voltar lá para Hebreus 11, que a gente leu, verso 6. O que é que ele diz? O que é que ele diz lá? Verso 6. Quem lembra? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que acreditam que Ele existe e por isso está buscando a Ele. Amém, irmãos? Então, nada agrada mais a Deus do que a fé. Guarde bem isso. Nada agrada mais a Deus do que a nossa fé. A nossa fé na existência dEle e a nossa fé na bondade dEle, na misericórdia dEle, no amor dEle, na graça dEle, na providência dEle, do livramento dEle. Amém, irmão? E dos dons e dádivas que Ele nos dá. Então, essa fé é importante para nós continuarmos tendo o favor de Deus. Outra coisa, ela é necessária para se ter poder para vencer o mundo. Olha que coisa interessante, né? Nenhum crente vai vencer o mundo senão pela fé. A fé, ela nos leva a vencer o mundo. Agora vá lá para 1 João, capítulo 5, versículo 4. Veja aí, a fé, ela é uma importante arma para nós vencermos a carne, o mundo e o maligno. 1 João 5, versículo de número 4, certo? Ele vai dizer assim, ó, claramente, ó, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Posso ouvir um amém? 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 Então Deus nos chamou para sermos vencedores. Amém? Por que nós podemos vencer o mundo? Porque nós somos nascidos de Deus. E quem é nascido de Deus, ele continua dizendo assim, ó, e esta é a vitória que vence o mundo. O que? Como é que ele termina aí? A nossa fé. A fé é nossa? Amém? Eu quero que você diga amém. Amém? Sabe por quê? Porque ela nos foi dada por Deus. Ela nos foi dada por Jesus. Ô pastor, como é que o senhor prova isso? Espera aí, me explica direito. Hebreus diz que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Ele não só nos dá a fé, mas Ele nos ajuda a praticar, a colocar a fé em ação pela graça dEle, pelo poder dEle. Você está vendo a importância da fé? Você está vendo quanto a fé é importante? Porque muito crente não tem vitória nas suas batalhas. Porque muitas vezes ele não busca a fé, ele não alimenta a fé, ele não pede a Deus fé. Vamos lá, continuando. Quando falamos de fé, estamos nos referindo a uma fé viva e salvífica, ou seja, a uma fé operosa. Não é uma fé só teórica,
intelectual. Não, estamos falando de uma fé que se manifesta pelas obras. Vamos lá, Gálatas, agora volto para Gálatas, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, deixa eu achar aqui. Capítulo 5, versículo 6. É isso mesmo. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Olha o que Paulo vai falar nesse texto. Ele diz assim, ó: porque em Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Ou seja, o que é que ele está dizendo? A verdadeira fé não é aquela fé, ó, deixa eu dar uma ilustração teórica, mais ou menos assim, olhe para cá para você entender. Você chega aqui no culto, aí tem um irmão aqui no culto, desempregado, a gente sabe que não tem um grão de arroz na dispensa dele, a gente sabe que não tem 1 quilo de feijão, que ele está passando necessidade junto com a esposa e os filhos. Aí o amor teórico é assim. Aí chega um irmão da igreja que tem condição financeira de ajudar, tem condição financeira de abençoar aquele irmão. Aí ele chega no culto, quando termina o culto, ele olha para o irmão e diz assim: meu irmão, vai em paz, meu querido, Deus te abençoe, te amo muito em Jesus. E o irmão vai embora com fome. Essa é a fé que não opera, não é a fé operosa. O que é a fé operosa? É a fé que olha para aquele irmão e se cumpre aquilo que João disse. João disse assim: olha, aquele que tem bens nesse mundo e vê o seu irmão padecer necessidade, ele praticamente está negando a fé. E não ajuda, ele está negando a fé. Ou seja, por que é que Deus abençoa a alguns ou a muitos? É para eles também abençoar outros. Você está entendendo, irmão? Quando Deus nos dá prosperidade, não é só para a gente usar de maneira egoísta, de maneira hedonista. Ai, meu dinheiro é meu, eu vou gastar, meu negócio agora é só praia, é só viagem, é só restaurante de 5 estrelas, né? Se é que tem isso aí, né? Eu não como mais aqueles lanches de beira de estrada, né? Então quer dizer, o cara vive só para os deleites e o irmãozinho do lado passando fome. Aí Tiago vai falar isso, e Paulo vai falar isso, que a fé, ela deve ser operosa. A verdadeira fé é aquela que se move, é aquela que age. Vocês estão entendendo? E é aquela que produz os frutos do Espírito. E qual é o primeiro fruto do Espírito? Amor. Então Paulo está falando aqui de uma fé operosa. Mas pastor, eu não sou rico, não tenho condição de abençoar. Mas aí eu vou para o que minha mãe me ensinou, né? Minha mãe sempre falou, e ela disse assim: ninguém é tão miserável que não possa ajudar alguém. A tal ponto de não poder ajudar alguém. E eu vou dar um exemplo para você. Uma vez eu estava assistindo um negócio no Instagram, um cara que distribui alimentos. Assim, ele vê uma pessoa necessitada na rua, aí ele chega, senta com a pessoa, começa a conversar, e daqui a pouco ele dá umas trocadas, dá uma cesta básica, leva a pessoa para o supermercado para ele fazer uma compra. Ele chegou de uma praça, aí ele sentou e tinha um senhor morador de rua comendo um lanche. Aí ele chegou, sentou do lado daquele senhor e pediu um pedaço. Aí veja bem, morador de rua, não é necessitado. São pessoas muito carentes. Mas aquele homem não pensou 2
já rasgou lá o pão com ovo que ele estava comendo e deu um pedaço para o outro. Aí o rapaz começou a conversar com ele, o rapaz até se emocionou. Ele até se emocionou e perguntou para ele: mas por que o senhor me deu um pedaço de pão? O senhor é morador de rua, o senhor é necessitado e tal. Aí ele falou assim: olha que coisa interessante. Ele disse assim: esse pão tem duas bandas. Uma pode ser sua, não pode ser minha, dependendo da situação que eu estou. Então, irmão, a fé, ela deve ser operosa, tanto na vida do rico, como na vida do pobre, tanto na vida daquele que tem muito, como daquele que tem pouco. Os que têm pouco, faz o quê? Junta a panela. Não é assim que a gente faz, né? Um dá um quilo de arroz, outro dá um quilo de açúcar, outro dá um quilo de feijão. De repente a gente forma o quê? Uma cesta básica para alimentar alguém que está necessitado. Mas todo mundo contribuiu. Só que tem aquele que Deus deu muito, que ele chega e fala assim: ó, irmão, não se preocupe não, que a cesta eu dou para o irmão. Então é isso que Paulo está falando. Ele está dizendo que a nossa fé deve ser uma fé operosa. Amém? Vocês estão entendendo? Veja mesmo, nenhuma outra fé é digna de consideração por Deus, senão essa fé que opera pelas obras. Vamos ver isso? Agora vamos lá para Tiago é muito importante a gente ler ele. Abra aí no capítulo 2. Tiago, capítulo 2, por favor. Eu faço questão que você leia junto comigo. Tiago, capítulo 2, verso 14. Ele vai dizer assim, ó: a fé sem as obras para nada aproveita. Aí ele começa assim, Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? É uma pergunta. Porventura, a fé pode salvá-lo? Ou seja, a fé sem as obras tem algum efeito? Ele vai dizer que não. Vamos lá. E se o irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? São perguntas que ele está fazendo. Ele está dizendo: olha, se um irmão está nu, despido, um irmão, uma irmã, e que adianta dizer para ele: vai em paz, vai tranquilo, Deus te abençoe, se você tem condição de abençoar. Aí ele continua dizendo assim, verso 17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ou seja, a verdadeira fé em Deus, valiosa para Deus e considerada por Deus, tem que estar acompanhada de obras. Amém? Ela tem que se manifestar também pelas obras. Aí ele diz assim, ó: mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas o quê? Obras. É a mesma coisa do cara dizer assim, ó: você crê em Deus? Creio. Mas você serve a Deus? Não. Você vai na casa de Deus falar com Ele? Também não. Você lê a palavra de Deus para fazer a vontade dEle? Não. Aí eu te pergunto, essa fé adianta? Também não. Porque não é uma fé manifestada pelas obras. Aí ele continua dizendo, aí aqui vem a paulada assim na cabeça da fé sem obra. Aí ele fala assim, ó: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem
e estremece. Olha que coisa interessante. Você sabia, olha para cá que eu vou te ensinar uma coisa. Você sabia que não existe demônio ateu? Só o ser humano é que dá uma de ateu. Demônio nenhum é ateu. Nenhum. Eu não sei o número dos capetas que o diabo arrastou, que a Bíblia diz que ele arrastou uma terça parte dos anjos. Mas todos os anjos que caíram com o diabo, e até o próprio o diabo não é ateu, e nem os anjos dele, nenhum é ateu. Todos eles acreditam que Deus existe. Todos eles sabem que Deus existe. E por quê? Porque eles já habitaram lá na glória. Eles já habitaram na presença de Deus. Eles viram Deus em ação. Eles sabem quem é Deus. E Tiago diz aqui que eles creem de tal forma, e eles sabem de tal forma, que eles estremecem. Estremecem por quê? Porque eles sabem que Deus é soberano, é o Todo-Poderoso. Ah, pastor, como é esse negócio? Explica direito. Um dia Jesus chegou num lugar e tinha uma pessoa endemoniada. Aí ele parte para expulsar os demônios gritaram: Senhor, não nos mande para o lugar de tormento. Eles sabem que Jesus é poderoso para trancafiá-los para serem atormentados. Eles sabem disso. Aqueles outros que Jesus chegou na terra dos Gadarenos, disse: Senhor, deixa que a gente vá para os porcos. Você vê, o diabo diante de Deus, ele não brinca não. Ele tem medo. Ele só fala quando Deus permite, e ele só faz o que Deus quer. Lembra da história de Jó? Quem lembra da história de Jó? Que foi que Deus disse: Satanás, viste meu servo Jó? Vi. Conhece ele? Conheço. É um cabra que mora lá em Uz do Caldeus. Aí Deus disse assim: viste, ele é temente, justo, anda no meu caminho e faz a minha vontade. Você viu tudo isso? Aí o diabo vi. Aí o diabo disse um negócio para Deus. Sabe por que Deus? Jó te teme? Porque tudo tu deste a ele. Ele é o homem mais rico que tem no mundo. Por isso que ele te serve por interesse. Ele te serve porque tu encheu ele de riqueza e de bens. Não falta nada para ele. A mulher dele é bonita, as filhas dele são as mais bonitas do Oriente. O gado dele, ele perde a conta, as ovelhas dele tem tanto, ele tem um monte de empregado. O cara vive na regalia, por isso que ele é crente. Aí o diabo fez uma proposta, disse: deixa eu ir lá e tirar tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema do teu nome. Aí o que foi que Deus disse para ele? Vá, só não tire a vida dele. Amém? O diabo atendeu ou não atendeu? Atendeu. Ele não tocou em Jó para matá-lo, ele tocou para feri-lo, mas para matá-lo não. Porque ele matou os empregados de Jó, mas não matou Jó. Porque Deus disse para ele: não mate. Então o diabo crê que Deus existe e estremece. Aí ele diz assim, ó, ele continua falando assim, deixa eu ver aqui, até perdi o capítulo aqui, mas eu vou voltar lá. Capítulo 2, vamos lá, de Tiago. Ele diz assim, ó, capítulo 2, agora verso 20. Mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o filho Isaque? Bem vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ou seja, Abraão não tinha uma fé só teórica, ele tinha uma fé prática. Amém? Então a fé, a verdadeira fé por Deus, é aquela que se manifesta
pelas obras, é demonstrada pelas obras. Você crê em Deus? Crê. Então você ora a Deus, você canta a Deus, você serve a Deus, você congrega para a glória de Deus, você faz caridade, você faz bondade, você faz bons atos, porque você tem a fé viva, a fé verdadeira, que se manifesta pelas duas obras. É como se Tiago estivesse dizendo assim, ó, não adianta você bater no peito e crer em Deus e não ora, não louva Ele, não lê a palavra dEle, não obedece a Ele, não oferece sacrifício de louvor a Ele, não adianta nada, é só gogó, é só da boca para fora. A fé verdadeira para Deus, ela se manifesta pelas obras. Aí vem a pergunta dos irmãos: pastor, o que eu faço para ter fé? O que a Bíblia recomenda eu fazer para ter fé? Agora nós vamos aprender um pouquinho mais. Você vai para Romanos agora, capítulo 10, verso 17. Paulo diz assim, ó, Romanos, capítulo 10, verso 17. Ele vai dizer assim, ó: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então o que Paulo está nos ensinando aqui? Ele está nos mostrando que a palavra de Deus, ela é geradora de fé. Vou usar uma expressão lá do Nordeste: ela pare a fé. Ela é o instrumento que Deus usa para gerar fé em nós. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Vou ilustrar de maneira assim, bem clara para você. A Bíblia conta nos evangelhos que Jesus um dia vinha passando na beira do mar, e ele encontrou lá alguns pescadores sentados lavando a rede. E entre esses pescadores estava Pedro. Jesus olhou para Pedro e disse para Pedro assim: Pedro, pegue a sua rede, entre no seu barco, volte para o mar e lança a rede. Aí Pedro olhou para Jesus, né? Certamente Pedro olhou para o Senhor Jesus assim e disse: mestre, olha, pescamos a noite todinha, não pegamos um peixe. Se ele fosse pernambucano, ia dizer assim: não caiu uma piaba na rede, né? Não sei, aqui no Paraná seria o que? Um lambari, irmão? Caiu um lambarizinho na rede, nada, né? Aí Pedro continuou a conversa: Senhor, pesquei a noite toda, não pegamos nenhum peixe. Aí Pedro, olha aqui, olha o segredo, olhou para Jesus e disse assim: mas sobre a tua palavra, segundo a tua ordem, segundo o teu mandato para mim, eu vou entrar no barco e vou lançar a rede. Aí ele entrou no barco, pegou a rede, lançou a rede. Quando ele lançou a rede, o que é que a Bíblia nos ensina? A rede veio o quê? Vazia ou cheia? Veio cheia. Veio tão cheia que ele teve que chamar os outros barqueiros para ajudar ele a puxar a rede, porque o barco ficou super lotado de peixe, não só o dele, mas também dos outros companheiros. Quando ele voltou para a praia, ele caiu aos pés de Jesus e reconheceu que Jesus não era um simples mestre, mas era o enviado de Deus. Mas qual é a lição que a gente aprende aqui? O que foi que gerou a fé em Pedro? Foi a palavra de Deus, de Jesus. O que foi que Jesus disse para ele? Pegue a sua rede e faça o quê? Vá lá para o barco e lance no mar. Ele fez ou não? Então o que é que Paulo está dizendo? A fé vem pelo ouvir. Quando você dá ouvido à palavra, quando você pratica a palavra, o resultado não pode ser outro a não ser uma fé viva, eficaz e poderosa. Amém? Aí é por isso
por isso, olhe para cá mais uma vez, é por isso que o cão, o capeta, o diabo faz de tudo para você não ler a Bíblia. Porque o que é que gera fé? O que é que gera fé, irmão? Palavra. O que é que alimenta a nossa fé? Palavra. O que é que fortalece a nossa fé? A palavra. Aí o diabo quer que você tenha uma fé firme? Eu pergunto para você, ele quer? Quer não. Então ele vai fazer o quê? Quanto mais esse livro estiver fechado e menos você estudar ele, é um negócio bom para o inimigo. Porque ele sabe que a sua fé vai ser o quê? Fraquinha, raquítica, anêmica. Porque você não tem contato com a palavra. O teu espírito não é bem alimentado. Teu corpo às vezes é bem alimentado. Tu come verdura, fruta, carne, uma comida balanceada. Tua comida é gostosa, tu faz um tempero bom. Mas teu espírito está lá, morrendo, minguando, sem força. O diabo não quer, meu irmão, que você leia a Bíblia, estude a Bíblia, que você pratique a Bíblia. O diabo não quer saber de você em escola bíblica. Sabia desse fato? O diabo não quer saber. Olha, o diabo até tolera você vir para o culto, você cantar, você orar, você dizer que acredita em Deus. Ele até tolera. Às vezes ele nem atrapalha, desde que você não cante de acordo com a palavra, desde que você não ore de acordo com a palavra, desde que você não adore de acordo com a palavra, porque ele sabe que se você cantar, orar e adorar sem estar de acordo com a palavra, Deus não responde, Deus não atenta. Então, qual é o trabalho dele? Fazer com que você não tenha contato com o quê? Porque ele sabe que se você ler a palavra, estudar a palavra e praticar a palavra, você terá o quê? Uma fé forte ou fraca? Aí eu te pergunto, você com uma fé forte, vai ser fácil ele te derrotar? Não. Ele não vai nem derrotar você, porque a sua fé será uma fé inabalável. Amém? Então a fé vem pelo ouvir. Outra coisa também que é importante para a manutenção e crescimento da nossa fé, a oração. Lucas 17, verso 5. Se você quiser marcar aí, marque. O que é que conta aí? Capítulo 17 de Lucas, se não me engano, eu não vou ler, para a gente adiantar, né? Capítulo 17, a Bíblia conta que Jesus estava orando no monte, ele orou a noite todinha. Quando ele desceu do monte, ele viu um alvoroço, um barulho no pé do monte. Estava uma confusão lá. Quando ele chegou lá no meio da multidão, estava no pé do monte. Aí um pai se aproximou dele e disse assim: mestre, eu trouxe meu filho para que teus discípulos expulsassem o demônio, que quando pega ele, já tentou matar ele várias vezes, tentou matar ele afogado, tentou matar ele queimado. E aí eu trouxe para os teus discípulos expulsar esse capeta, e os teus discípulos não expulsaram. Aí Jesus, sabe o que é que Jesus fala? Ele olha para o meio da multidão assim, olha para os apóstolos, aí ele disse assim: até quando, ó geração incrédula, eu estarei no meio de vocês? Aí ele chamou o pai do menino, conversou com o pai do menino, e ele disse assim para o pai do menino, quando ele falou que o pai do menino tinha que ter fé, aí o pai do menino se quebrou. Ele disse assim: Senhor, me ajuda a ter essa fé. Me ajuda. O que a Bíblia está nos ensinando aqui?
que nós temos que ter a humildade de reconhecer diante de Deus que precisamos de fé. Precisamos orar pedindo a Deus fé. Precisamos orar pedindo a Deus que acrescente a nossa fé. Aí eu pergunto para você, minha irmã, meu irmão que está aqui: você tem orado nesse objetivo? Ou você tem só orado? Que Jesus está dizendo e nos ensinando que nós temos que orar. Por quê? Ele é o autor da fé, amém? Então ele pode aumentar a nossa fé. Quer ver um exemplo que ele pode aumentar a nossa fé? 1 Coríntios 12, verso 9. Vou dar um exemplo assim, bem claro. Pela oração, você pode receber o dom da fé. Amém, igreja? Amém. Aí Paulo diz assim, verso 9: e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então, pela oração, eu posso orar para Deus aumentar a minha fé, e Ele me dá como presente, como dádiva, o dom da fé. E o que é o dom da fé? O dom da fé, entre as muitas definições dele, é algo sobrenatural que Deus nos dá para confiarmos nele de maneira ilimitada, sem duvidar nenhum momento. Isso é fé, isso é o dom da fé. Então, o que eu estou querendo passar para você nessa noite é que você entenda que a fé é a única coisa que agrada a Deus, que a fé é importante para a tua salvação, que a fé ela é importante para o teu relacionamento dia a dia, momento a momento com Deus, que a fé é um mandamento que Jesus nos manda ter, que a fé ela é gerada pela palavra, ouvindo a palavra, estudando a palavra, lendo a palavra, e que ela é também gerada, fortalecida pela oração. Então, a fé, ela é de suma importância na nossa vida. Por isso, a fé, é a base do viver cotidiano do cristão. Amém? Eu quero que você, nessa noite, em nome de Jesus, ore a Deus, pedindo a Deus que aumente a sua fé, pedindo a Deus que lhe dê mais fé, pedindo a Deus que você tenha mais força para crer e andar com Ele. Amém, irmãos? Então, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu vou passar para a direção da igreja. Vamos voltar a ler Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém? Que Deus nos dê essa fé viva e abençoada em nome de Jesus.